A presente solenidade destina-se a realizar a passagem do cargo de comandante do Exército. Em atitude solene, convidamos todos a cantar o Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. Essa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu risonho e líquido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impagável do colosso. Em teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida. Nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E diga ao verde ouro dessa fórmula, faz o futuro e glória no passado. Mas ergues na justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Convidamos todos a ocuparem seus assentos. O presidente da República resolveu, em decreto presidencial, exonerar do cargo de comandante do Exército o general de Exército Edson Leal Pujol. O general Leal Pujol apresentará suas despedidas.
senhor Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, comandante supremo das Forças Armadas, vice-presidente Antônio Hamilton Martins Mourão, vice-presidente da República, excelentíssimo senhor Arthur César Pereira de Lira, presidente da Câmara dos Deputados, senhores ministros de Estado, citação especial ao ministro de Estado da Defesa, general Walter Souza de Braga Neto, demais autoridades do Poder Executivo, do Poder Legislativo, autoridades do Poder Judiciário, meus amigos, almirante de esquadra Almir Garnier Santos, comandante da Marinha do Brasil, tenente brigadeiro do ar Carlos de Almeida Batista Júnior, comandante da Aeronáutica, general de Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, comandante do Exército Brasileiro designado, integrantes do alto comando do Exército de todos os tempos, em particular aqueles com os quais tive o privilégio de ombrear, oficiais generais da ativa e da reserva aqui presentes, senhoras e senhores, meus familiares, ainda permanece bem viva em minha memória a emoção que senti no dia 11 de janeiro de 2019, quando assumi o cargo de comandante do Exército Brasileiro. Naquela ocasião, ao mesmo tempo em que me sentia extremamente honrado, estava perfeitamente ciente da grande responsabilidade que estava recebendo. Entretanto, em meio àquele turbilhão de sentimentos e a muitas expectativas, destacava-se principalmente a certeza de que seria uma missão extremamente gratificante e que seria uma grande oportunidade de contribuir em muito para com o meu exército e para com o meu país. Em nenhum momento a grandeza da missão e a dimensão do desafio a enfrentar perturbaram a minha serenidade ou me constrangeram. Não me senti intimidado, porque estava ciente da qualidade dos militares e civis com quem iria trabalhar e da equipe que contaria para me assessorar. Sabia também que naquela altura da minha vida profissional, os meus quase 50 anos de exército me proporcionariam o conhecimento e a experiência necessária para enfrentar tamanha responsabilidade. Passado pouco mais de 2 anos, posso afirmar, convicto, que encerro um capítulo marcante na minha vida pessoal e profissional, rico de experiências e pleno de realizações. Desde o início dessa jornada, busquei orientar o trabalho, levando em consideração algumas premissas. Primeiro, os mais altos interesses da nação brasileira. Segundo, todo o trabalho deveria estar direcionado para aumentar a operacionalidade do Exército Brasileiro, buscando sempre fortalecer e ampliar a sua capacidade de cumprir as suas missões constitucionais. Terceiro, deveria estar perfeitamente alinhado com as diretrizes do Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas e do Ministro da Defesa, e sempre em conjunto e integrado com as demais forças, Marinha e Força Aérea. E quarto, buscaria dar continuidade ao processo de transformação e racionalização já em curso no Exército, iniciado e conduzido por meus antecessores. A seguir, passo a destacar um pequeno resumo daquilo que foi realizado nesses quase 2 anos e 4 meses. No intuito de fortalecer o sistema de comunicação social do EB, foram tomadas as seguintes medidas: ampliação do sistema Verde Oliva de rádio, incremento e aprimoramento das campanhas de ingresso no Exército, de apoio à família militar, de doação de sangue, de preservação do meio ambiente, de combate à pandemia, Operação Covid-19, e da participação histórica do Exército Brasileiro na Segunda Guerra Mundial, que no ano passado completou 75 anos.
Cabe destacar também o avanço nas mídias sociais, tanto em sua normatização, quanto no incremento do número de seguidores e inscritos. Durante esse período, alcançamos números de destaque. No Twitter, ultrapassamos 1 milhão de seguidores. No Facebook, beiramos os 4 milhões. No Instagram, nos aproximamos de 2 milhões e no YouTube. A inovação da TV Verde Oliva, com grade moderna e interativa, atingirá a marca de 1 milhão de inscritos em breve. Ao todo, com o recém-criado LinkedIn, serão quase 8 milhões de usuários, que representam um imenso potencial de alcance para a comunicação estratégica do Exército. Sempre em busca do aprimoramento e inovação, a comunicação social do Exército lançou em 2019 um módulo auxiliar de relações públicas, o Chatbot Max, a primeira experiência de inteligência artificial do Exército. Desde então, Max vem alcançando na carreira à medida que amplia sua capacidade de resposta. Hoje, o Cabo Max é o único no mundo. Além de atender cerca de 30 mil pessoas e a responder a quase 100 mil mensagens somente nesse ano, divulga o ingresso na força e reforça nossos valores e tradições, ao reverenciar a figura histórica do Sargento Max Wolff Filho, herói da Força Expedicionária Brasileira. No tocante ao sistema de controle interno do Exército, foi importante a utilização de ferramentas estratégicas com foco na vertente preventiva, avançando em técnicas de auditoria interna governamental. Neste período de pouco mais de 2 anos, foram concluídas 177 tomadas de contas especiais, aumentando em quase 10 vezes o número de TCEs realizadas nos últimos 4 anos. Dessa forma, agregou-se valor à gestão, protegendo a instituição e a administração pública, possibilitando a recuperação de quase 180 milhões de reais para os cofres públicos e ampliando as perspectivas de sucesso no cumprimento dos objetivos delineados no plano estratégico do Exército e nas diretrizes do comandante da Força. Na área de pessoal, a dimensão humana do Exército recebeu atenção especial, onde as realizações proporcionaram melhoria nos processos e atendimento aos preceitos da administração pública. Foi criado o Cadastro Anual de Movimentações do Exército, CAMEX, simplificando o processo de movimentações para os militares de carreira. Houve uma atenção muito especial no aumento das medidas de prevenção ao suicídio, atendendo uma demanda atual para enfrentar esse flagelo. A implementação da prova de vida digital, trazendo mais conforto para os pensionistas. Foram otimizados os processos de alistamento militar, economizando-se tempo e evitando-se deslocamentos desnecessários para o cidadão. Ademais, foi buscado um incremento na estrutura física de apoio à saúde, com a aprovação da diretriz do novo Hospital Militar de Área de Brasília, a elaboração da diretriz do novo Hospital Geral de Salvador, foi consolidada a transformação do Hospital de Santa Maria para o Hospital Geral, a preparação da diretriz para a construção de um posto médico em Macapá e os estudos para a transformação do posto médico de Belo Horizonte em policlínica militar. Merece um especial destaque a atuação no enfrentamento ao Covid-19, onde a ativação e a operação do Centro de Coordenação de Operações de Saúde foram fundamentais para proporcionar o correto gerenciamento no âmbito do Exército e o assessoramento oportuno e atualizado. Tudo isso possibilitou ao Comando do Exército a tomada de ações de forma antecipada, para que os impactos à operacionalidade fossem os mínimos, além de se manter a família militar bem assistida e atendida em suas necessidades de saúde face aos efeitos da pandemia. Uma atenção redobrada foi destinada à extensão da permanência de profissionais de saúde e ao aumento dos efetivos convocados nessa área, ao treinamento e à capacitação específica, em especial as equipes de tratamento intensivo destinadas ao combate à pandemia. Adicionalmente,
Foram estabelecidos protocolos rígidos na triagem, atendimento e execução de testes aos casos suspeitos, disponibilizando medicamentos e tratamentos adequados o mais cedo possível, buscando prevenir o agravamento da doença. Em paralelo, foram ampliadas antecipadamente as capacidades de internação, com aumentos significativos de leitos das enfermarias e das UTIs em todo o sistema de saúde do Exército, além do desdobramento dos módulos de hospitais de campanha, onde e quando fossem necessários. Isto permitiu, até o momento, que não faltassem atendimentos e internações adequadas aos militares e seus familiares, além de conseguirmos reduzir em muito os índices de mortalidade em todo o pessoal da ativa, em comparação com as médias nacional e internacional, mesmo não parando de trabalhar um único dia. Na vertente das operações terrestres, cabe destacar a consecução de todos os objetivos operacionais delineados e o estado de prontidão atingido por nossa tropa, a despeito de todas as adversidades de um ano totalmente atípico. Nesse sentido, vale mencionar o grande exercício de adestramento realizado na Operação Amazônica, com grande efetivo e meios trazidos de várias partes do país. Também foram cumpridos compromissos internacionais, como a Operação Arandu 2020, exercício binacional realizado com o Exército Argentino, e a Operação Culminate 2021 com o Exército Norte-Americano, fortalecendo os laços de união, cooperação e amizade com as nações amigas. Além disso, a execução do projeto CISPROM, Sistema de Prontidão, conduzido pelo COTER, permitirá que o Exército Brasileiro conte permanentemente com forças de prontidão de naturezas diversas, blindada, mecanizada, motorizada, paraquedista, leve, aeromóvel e de selva, além de distintos módulos especializados que agregam capacidades de inteligência, aviação, sistema de aeronaves remotamente pilotadas, guerra cibernética, guerra eletrônica, operações de informação, operações psicológicas e defesa química, radiológica e nuclear, além dos apoios de fogos e artilharia antiaérea, da engenharia e comando e controle. Esta força, no valor de uma divisão de exército, com 6 brigadas e mais os apoios e módulos especializados, está passando pelas fases de preparação e certificação, a fim de alcançar o estado permanente de prontidão, por um período de 8 meses, quando serão substituídas. Durante esse período, estará apta a ser empregada num curto espaço de tempo, atendendo em excelentes condições às necessidades previstas num amplo espectro de conflitos, em operações de guerra e de não guerra, tanto na defesa da pátria quanto em operações de GLO, apoio à defesa civil em calamidades públicas e eventuais atuações em missões de paz sob a égide de organismos internacionais. Cabe ainda ressaltar a atuação do Exército Brasileiro na Operação Acolhida, em apoio às forças co-irmãs e coordenado pelo Ministério da Defesa, que tem proporcionado o acolhimento e interiorização de cerca de 48 mil estrangeiros em situação de vulnerabilidade. Já nas operações Verde Brasil 1 e 2, a maior contribuição é da preservação do meio ambiente, demonstrando a capacidade da Força Terrestre em atuar proativamente para combater crimes ambientais e focos de incêndio, com resultados altamente significativos. No campo da ciência e tecnologia, os sistemas de defesa, indústria e academia de inovação, CISDIA, foi impulsionado com a maior aproximação e integração com diversos órgãos, entre os quais a Confederação Nacional da Indústria, incluindo as federações estaduais, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, diversas universidades públicas e privadas. Além disso, trabalhou-se no encaminhamento à área governamental do Plano de Negócios Imbel, não dependente, favorecendo o desenvolvimento e a obtenção de sistemas e materiais de emprego militar e de incentivos à construção de parcerias nacionais e internacionais.
No programa Amazônia Conectada, prosseguiu-se no lançamento de cabos óticos subfluviais, na calha dos principais rios amazônicos e o estabelecimento de uma extensa rede de comunicações. Também devemos mencionar que tiveram prosseguimento e estão em fase final de desenvolvimento o míssil tático de cruzeiro, para ser lançado pela plataforma do Astros 2020, com alcance de 300 km e de alta precisão, trazendo uma forte força de dissuasão ao nosso país. A família de radares para o multiemprego e o rádio definido por software, entre tantos outros trabalhos de pesquisa e desenvolvimento. Na área de educação e cultura, avançou-se no fortalecimento do sistema Colégio Militar do Brasil. Foi iniciado o funcionamento do Colégio Militar de São Paulo e a construção de sua futura sede. Prosseguiu-se na implantação do Colégio Militar de Belém e a continuidade do estudo para a criação de um colégio militar na Vila Militar do Rio de Janeiro. Merece ser destacada a condução de todo o sistema de educação e cultura do Exército durante a pandemia da Covid-19, onde foram desencadeadas medidas que permitiram a continuidade das atividades de ensino programadas. Um cuidado particular foi dedicado à preservação da história do Exército, atividade essencial ao espírito de identidade que nos une como pessoas e como nação. Assim, foi entregue uma nova galeria de antigos comandantes de fácil acesso aos visitantes do quartel-general, o projeto da Alameda dos Próceres, que está em pleno andamento para ser inaugurado no bicentenário da Independência, em 2022, bem como o projeto do Memorial Duque de Caxias na Academia Militar das Agulhas Negras, entre tantos outros. No tocante ao Departamento de Engenharia e Construção, as atividades foram intensas e proveitosas. O Exército Brasileiro, por meio do seu sistema de obras de cooperação, nos anos de 2019 e 2020, continuou cooperando com o desenvolvimento nacional, participando de obras de restauração, conservação e de construção rodoviária, no total aproximado de 730 quilômetros, e de implantação de ferrovias. Nesse contexto, destacam-se a pavimentação da BR-163 no Pará, importante obra de integração no corredor norte de Grão. A duplicação da BR-116 no Rio Grande do Sul, principal via de acesso ao sul do estado e ao porto do Rio Grande. O início de obras de implantação da ferrovia FIOL, Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Importante via de escoamento da produção de grãos, álcool e minérios. O início da pavimentação do trecho sul da BR-156 no Amapá. Ampliação e restauração do aeroporto de Dourados, início das obras de barragem de Arvorezinha, convênio com a Prefeitura de Bagé, que vai garantir o abastecimento contínuo de água à população daquela região. Devemos mencionar também o estabelecimento de parcerias com o MDR, estados e municípios, para a perfuração de poços artesianos no Nordeste e Sul do país. Ainda dentro do sistema de engenharia e construção, houve a entrega de novos próprios nacionais residenciais em Brasília e em outras guarnições, o asfaltamento das avenidas do Exército e Duque de Caxias, bem como a revitalização da sinalização de trânsito no setor militar urbano, favorecendo a segurança da família militar e demais usuários desses importantes eixos de circulação de Brasília. A implantação de usinas de geração de energia solar, para o atendimento do Quartel-General do Exército e parte dos PNRs do setor militar urbano, com benefícios diretos ao meio ambiente e com redução significativa de custos. Outra importante atividade foi a alienação patrimonial do Pátio Ferroviário de Brasília, que possibilitará grandes benefícios ao Exército, como a permuta por imóveis a construir, a manutenção de imóveis ou mesmo a aquisição de material de emprego militar. Nesse período, tive a oportunidade de conviver e trabalhar e ombrear com seres humanos extremamente profissionais, responsáveis e comprometidos com o cumprimento do dever e com a pátria. Destaco a condução capaz e serena do órgão de direção geral, o Estado-Maior do Exército, que permitiu visualizar o rumo certo e objetivo para o Exército do futuro, além da perfeita sinergia com todos os órgãos de direção setoriais.
Um exemplo disso foi o esforço integrado pelo Estado-Maior do Exército, COTER e COLOG, para a recomposição dos níveis de estoques de explosivos e munições do Exército, fundamental para a operacionalidade da Força Terrestre. Outro trabalho silencioso, mas primordial, foi o completamento das estruturas dos grandes comandos e grandes unidades operacionais do Exército, como, por exemplo, a 1ª Brigada de Infantaria de Selva, em Boa Vista, Roraima, bem como a reativação da 6ª Divisão do Exército em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tudo visando ao fortalecimento da capacidade de defender a integridade territorial e manter a nossa soberania. Sendo assim, foram racionalizados os investimentos, reduzidos e empregados judiciosamente os efetivos e revisados os programas estratégicos, com o objetivo de modernizar a Força Terrestre, além da continuidade do portfólio estratégico do Exército. No sistema de inteligência do Exército, cabe destacar o Programa Estratégico Lucerna, visando alcançar a superioridade informacional. Como resultado, foi concebida e recentemente inaugurada a nova Escola de Inteligência Militar do Exército, ESIMEX. Ainda nesse contexto, foi implantado o núcleo do mais novo Batalhão de Inteligência Militar, o 1º BIM, no Comando Militar do Sul, em Porto Alegre. E já está em fase final de estudo a implantação, até o final de 2029, do 4º Batalhão de Inteligência Militar no Comando Militar da Amazônia, em Manaus, Amazonas. O Programa Estratégico Defesa e Cibernética foi reorganizado e contou com a ampliação e modernização do Centro de Instrução de Guerra Eletrônica. Já o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, SISFRON, continuou com a sua implantação, recebendo sensores e meios de comunicação e de tecnologia de informação, e expandindo suas novas fases para o Comando Militar do Sul e Comando Militar da Amazônia. A continuidade dos programas estratégicos Astros 2020, Defesa Antiaérea e Guarani foi marcado pelo recebimento de materiais de alto valor tecnológico, onde destacam as viaturas de unidade de controle de fogo, centros de operação antiaéreos eletrônicos, conjuntos de comando e sistemas de armas automatizados REMAX, além do recebimento de mais 130 novas viaturas Guarani nesses últimos 2 anos. Destaque para o programa de novos blindados do Exército, o programa estratégico Nova Couraça, com a modernização e substituição das viaturas blindadas de reconhecimento sobre rodas, Cascavel, das viaturas M113 por viaturas de combate, blindadas de combate de infantaria, e da modernização e substituição dos carros de combate Leopard. No comando logístico, a ênfase foi na manutenção do material de emprego militar, visando a melhoria da operacionalidade da Força Terrestre. Para tanto, foram melhorados diversos processos, trazendo agilidade e economia. Outro avanço significativo foi na legislação e no atendimento aos usuários da seção do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados. O M atuou decisivamente junto com todo o Exército, em especial a CEF e a Assessoria Parlamentar do Gabinete do Comandante do Exército, na aprovação do sistema de proteção social e reestruturação da carreira dos militares, na pensão, na saúde e na assistência aos militares das Forças Armadas e seus dependentes, além de recuperar uma série de perdas salariais dos últimos 20 anos, valorizando a profissão militar e baseando-se principalmente na meritocracia. O bem-estar da família militar também foi uma diretriz alcançada em todos os níveis. Nesse sentido, ressalto a atuação da Secretaria-Geral do Exército na revitalização do Clube do Exército de Brasília, sedes do setor militar urbano e do Lago Sul, num esforço para a melhoria da qualidade de vida dos usuários nessa guarnição. Durante esse tempo, em todas as atividades envolvidas, os resultados foram bastante significativos, o que atesta a destacada capacidade profissional de cada um dos integrantes da Força Terrestre e a importância do trabalho de uma equipe coesa e responsável. Destaco as visitas realizadas em todos os rincões do território nacional, onde pude estabelecer contato direto com os soldados na ponta da linha, que cumprem o sagrado dever de servir a pátria. Ao término desse período vivido de forma intensa,
levo a certeza e a satisfação da missão cumprida. Saio de cabeça erguida e agradecida ao meu exército e ao meu país por tudo que me proporcionaram, muito mais do que eu merecia. Tantas coisas boas, tantas experiências vivenciadas, tantos desafios, lutas e conquistas. Entre tudo isto, incluo, na melhor parte, as amizades sinceras e leais que construímos e vivenciamos e que ficarão eternizadas. Em especial, os companheiros da turma de 1977, senhor presidente, a melhor turma já formada na Academia Militar das Agulhas Negras. Finalmente, cumpre-me reconhecer a dedicação de todos e agradecer o trabalho e apoio prestados. Gostaria de agradecer primeiramente ao Supremo Criador, nosso Pai Celestial, por ter me concedido saúde, serenidade, estabilidade e me iluminado com discernimento para conduzir os trabalhos rumo à consecução dos objetivos traçados. Ao senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, Comandante Supremo das Forças Armadas, por ter me nomeado para esta importante e honrosa missão. Ao Vice-Presidente da República, meu companheiro de inteligência, de Amazônia, de curso de guerra na selva, general e de alto comando, general Hamilton Mourão, por todo o apoio, consideração e observações de conselhos apresentados. Ao senhor Ministro da Defesa, general Fernando, por ter me indicado para o cargo, por sua liderança e exemplo, pela lealteza no trato e consideração com que sempre me distinguiu, pela orientação segura, judiciosa e oportuna, e, sobretudo, pelo respeito, consideração e amizade que me permitiram o cumprimento das variadas missões, em um ambiente de total confiança, lealdade e sã camaradagem. Aos prezados amigos, almirantes de esquadra Ilques Barbosa Júnior, comandante da Marinha do Brasil, e ao tenente brigadeiro Eduardo Antônio Carlos Moretti Bermudes, que comigo trabalharam ombro a ombro, comandando as forças co-irmãs. Os meus agradecimentos pelo eficiente trabalho em equipe, pela ajuda fraterna, troca de experiências, relacionamento franco e leal e pelas inúmeras demonstrações de apreço, amizade, solidariedade e apoio concedidos. A todos os integrantes do alto comando, pelo constante apoio, pelos exemplos de liderança, permanente disponibilidade e prontidão no atendimento das demandas, pela constante troca de experiências, pelo relacionamento franco e pelas inúmeras demonstrações de apoio, união, apreço, lealdade, respeito, amizade e cooperação. É importante ressaltar também os meus profundos agradecimentos aos diversos representantes dos poderes constituídos em todas as esferas, pelo total prestígio, consideração, parcerias e apoios irrestritos dispensados ao Exército Brasileiro e à minha pessoa. Aos integrantes do gabinete do comandante do Exército, militares e civis, companheiros de lida diária, os meus sinceros agradecimentos pelo assessoramento oportuno e altamente responsável e profissional, pelo empenho, dedicação e trabalho qualificado, pelo entusiasmo e sentimento do dever, pela disciplina intelectual e pela lealdade e amizade a mim dispensadas. Aos meus assessores diretos, assistentes e integrantes do meu Estado-Maior pessoal, companheiros fiéis e eficientes da labuta diária, agradeço pelo suporte essencial para que eu pudesse cumprir o meu trabalho com confiança e serenidade, mesmo nos momentos mais atribulados, mas sempre de maneira justa e perfeita. A vocês todos, homens e mulheres, civis e militares, integrantes da Força Terrestre, agradeço a excepcional dedicação. Vocês são os credores da minha eterna gratidão e do meu sincero reconhecimento pelo brilhante desempenho, pela superação de obstáculos e adversidades, pelas missões muito bem cumpridas, pelas vitórias alcançadas e objetivos conquistados. Vocês são os verdadeiros responsáveis por alcançarmos resultados altamente positivos no cumprimento de uma gama variada de missões simultâneas, complexas, sensíveis e importantes para a nação brasileira. Neste momento, quero também registrar uma homenagem especial à minha família, Regina, Leonardo, Diego, Marcele,
pela minha nora Natália e pelo neto que se avizinha, pelo constante apoio físico e espiritual. Foram meu sustentáculo firme e seguro que me proporcionou a tranquilidade e o estímulo necessários para a realização do meu trabalho da melhor maneira possível. Vocês são pessoas muito especiais e tenho orgulho de tê-los comigo nessa jornada terrena. Ao meu sucessor, desejo muita saúde, sabedoria e estabilidade na condução do Exército de Caxias. Que sua nobre e honrosa missão seja coroada de êxitos. Meu dileto amigo General Paulo Sérgio, estou certo que a sua experiência adquirida no decorrer da exitosa e destacada carreira, a sua excepcional capacidade profissional e o seu entusiasmo de militar de escola, aliados ao seu ilibado caráter e espírito agregador, servirão de alicerce para apoiar suas decisões e vencer toda sorte de obstáculos. Finalmente, rogo ao grande arquiteto do universo que abençoe a todos com muita saúde, força e união, ilumine seus caminhos. Muito obrigado a todos. Olhe hoje, não o local em que cheguei, o ponto final de uma caminhada ou o ponto mais alto de uma escalada, mas olho para trás o caminho que eu percorri. E o mais importante de onde eu cheguei foi como eu cheguei, como foi percorrido esse caminho e tudo que aconteceu de bom na minha vida pessoal e profissional. Montanha, Caatinga, aeromóvel, selva, cavalaria, aço. Antes de tudo, inteligência. Brasil acima de tudo. O ministro de Estado da Defesa fará uso da palavra. Senhor Presidente da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, senhor Vice-Presidente Antônio Hamilton Martins Mourão, Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Arthur Lira, senhor Ministro-Chefe de Estado da Casa Civil pela Presidência, Luiz Eduardo Ramos, em nome de quem cumprimento a todos os ministros aqui presentes, autoridades integrantes do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, senhor Almirante Almir Garnier, comandante da Marinha, senhor General do Exército Leal Pujol, comandante do Exército, substituído, senhor Tenente Brigadeiro do Ar Carlos Almeida Batista Júnior, comandante da Aeronáutica, senhor Tenente Brigadeiro do Ar Raul Botelho, chefe do Estado-Maior, Conjunto das Forças Armadas, senhor Sérgio José Pereira, secretário-geral do Ministério da Defesa, membros do Almirantado, membros do Alto Comando do Exército, da Força Aérea, General Paulo Sérgio, comandante substituto, senhores oficiais generais da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, senhoras e senhores, muito bom dia. Tenho a honra e o privilégio de apresentar com gratidão as despedidas ao meu dileto General de Exército Edson Leal Pujol, no momento em que se encerra sua missão à frente do Comando do Exército Brasileiro, após 2 anos de dedicação e realizações em prol do Exército de Caxias e defesa da nação. Na condução da Força Terrestre, manteve a agenda alinhada à política e à estratégia nacional de defesa,
otimizando e racionalizando os investimentos e os efetivos, além de valorizar o planejamento em longo prazo. A despeito das limitações orçamentárias, consolidou os principais programas estratégicos, como Cisfrom, Família de Blindados Guarani e Ácido 2020. Destaca o programa Lucerna, que visa a obtenção da superioridade informacional, sendo materializado com a construção da nova Escola de Inteligência Militar do Exército, a ESIMEX. O comandante do Exército atuou na aprovação do Sistema de Proteção Social, valorizando a carreira militar, e deu atenção prioritária ao sistema de saúde. Além disso, evidenciou o ensino militar como um instrumento essencial ao preparo profissional da Força Terrestre. O Exército, assim como a Marinha e a Força Aérea, mantém o foco na concepção estratégica da defesa e da proteção daquilo que temos de mais importante para o Brasil: a nossa gente, a nossa soberania. Como evidenciado em nossa rica história, as Forças Armadas estão sempre prontas a defender a pátria, fortalecer a democracia e garantir a liberdade do nosso povo. Neste último biênio, o Exército de todos nós brasileiros cooperou com o governo federal no desenvolvimento do país por meio da engenharia militar. Participou da conservação e construção de mais de 740 quilômetros de rodovias e ferrovias. Como exemplo, a pavimentação da 163 no Pará, as obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, FIOL, importantes vias de escoamento de grãos e minérios. A gestão ambiental, as discussões a respeito da conservação do bioma Amazônia voltaram à temática nacional e internacional. Mas os brasileiros que estão presentes na região sabem que a floresta continua de pé. Ninguém melhor que as Forças Armadas para conservá-la, exigindo a prontidão e um trabalho árduo e contínuo. Neste mistério, a Marinha e o Exército e a Força Aérea empregam seus meios com dedicação, muito suor e sangue, assegurando a integridade do território nacional, levando assistência às populações ribeirinhas e indígenas e protegendo as nossas riquezas naturais. A partir de 2019, intensificaram-se as ações com a decisão inédita do senhor presidente Jair Bolsonaro de empregar as Forças Armadas na garantia da lei e da ordem ambiental. As operações Verde Brasil 1 e 2, coordenadas pelo Ministério da Defesa, em atendimento ao Conselho Nacional da Amazônia Legal, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente e com os órgãos ambientais e de segurança pública, atingiram os objetivos de aumentar a efetividade no combate aos ilícitos e da redução do número de queimadas e do desmatamento. O governo tem compromisso e metas para o desenvolvimento sustentável da vida dos amazônidas. No combate à pandemia, o Exército atuou na Operação Covid-19, contribuindo para garantir a segurança sanitária da população brasileira, desdobrando hospitais de campanha em várias unidades da Federação, apoiando a vacinação de povos indígenas em áreas remotas, realizando desinfecção de instalações públicas e apoiando a logística de estados e municípios. O momento requer um maior esforço de união nacional, com foco no combate à pandemia e no apoio à vacinação. Hoje, o país precisa estar unido contra qualquer tipo de iniciativa de desestabilização institucional que altere o equilíbrio entre os poderes e prejudique a prosperidade do Brasil. Enganam-se aqueles que acreditam estarmos sobre um terreno fértil para iniciativas que possam colocar em risco a liberdade conquistada por nossa nação. É preciso respeitar o rito democrático e o projeto escolhido pela maioria dos brasileiros para conduzir os destinos do país. A sociedade, atenta a essas ações, tem a certeza de que suas Forças Armadas estão preparadas e prontas a servir aos interesses nacionais. Neste período de intensa comoção e incertezas, que colocam à prova a maturidade, a independência e a harmonia das instituições democráticas brasileiras, o Exército, a Marinha e a Força Aérea mantêm o foco em suas missões constitucionais, permanecendo sempre atentas à conjuntura nacional.
o braço forte e a mão amiga, seguirá coeso, disciplinado, como sólido alicerce na conquista dos objetivos fundamentais previstos na Constituição Federal. Exército invicto, que sob a espada de Caxias sempre foi decisivo e leal aos anseios do povo brasileiro. Parabéns, General Pujol, missão cumprida com louvor. Grande amigo e fiel discípulo de Osório Legendário, bom retorno aos Pampas Gaúchos, e que nossos estribos se choquem em cavalgadas futuras. Desejo sorte e bênçãos ao novo comandante, General Paulo Sérgio, e família, a nossa lealdade e confiança ao assumir o ataque principal da manobra da Força Terrestre para a conquista do Oscar Uno, o engrandecimento da instituição, da defesa nacional e do país, contribuindo com a paz social e a liberdade do povo brasileiro. Brasil, acima de tudo, muito obrigado. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere, resolve nomear o General de Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira para o comando do Exército Brasileiro. Currículo do General Paulo Sérgio. O General de Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira ascendeu ao posto atual em 31 de março de 2018. Nascido em 28 de agosto de 1958 na cidade de Iguatu, Ceará, é filho de José Adolfo de Oliveira, em memória, e Lindalva Nogueira de Oliveira. Incorporou as fileiras do Exército em 4 de março de 1974, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, onde concluiu o curso em 1976. Ingressou na Academia Militar das Agulhas Negras em 1977, tendo sido declarado aspirante ao oficial da Arma de Infantaria no dia 15 de dezembro de 1980. Além dos cursos de formação, de aperfeiçoamento, de altos estudos militares e de política, estratégia e alta administração do Exército, realizou o curso de operações na selva e diversos outros estágios, dentre eles o de combatente de montanha, operações psicológicas e comunicação social. Durante sua vida militar, serviu em unidades de infantaria como o 15º Batalhão de Infantaria Motorizado em João Pessoa, na Paraíba, o 71º Batalhão de Infantaria Motorizado em Garanhuns, Pernambuco, e o 2º Batalhão de Infantaria de Selva, em Belém, no Pará. Foi ainda instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras em 3 oportunidades, tendo sido, em uma delas, o comandante do curso de Infantaria. Como tenente-coronel, comandou o 10º Batalhão de Infantaria Leve Montanha, em Juiz de Fora, Minas Gerais, no biênio 2003-2004. Como coronel, foi designado para o cargo de adido de defesa naval do Exército e Aeronáutico, junto à Embaixada do Brasil no México, onde permaneceu por 2 anos. Ainda como coronel, foi classificado por término de missão no exterior na Diretoria de Avaliação e Promoção, em Brasília, DF, onde desempenhou a função de chefe da primeira seção e também de subdiretor. Como oficial general, foi chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Oeste, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Comandante da 16ª Brigada de Infantaria de Selva, em Tefé, no Amazonas. Chefe do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia, em Manaus. Comandante da 12ª Região Militar, também em Manaus. Subchefe de Assuntos Internacionais do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, em Brasília. Comandante logístico do Hospital das Forças Armadas, em Brasília, comandante militar do Norte, em Belém, no Pará, e chefe do Departamento Geral do Pessoal, em Brasília. Durante sua carreira militar, foi agraciado com inúmeras condecorações, dentre as quais destacam-se
a Ordem do Mérito da Defesa, no grau Grande Oficial, a Ordem do Mérito Militar e de Rio Branco, no grau Gran Cruz, e as Ordens do Mérito Naval, Aeronáutico, do Ministério Público Militar e do Judiciário Militar, além da Medalha do Pacificador e do Distintivo de Comando Dourado. O general Paulo Sérgio é casado com a senhora Maria das Neves Paiva França de Oliveira e o casal tem 3 filhos: o major de infantaria Danilo, o major de infantaria Rafael Oliveira e Lucas, o engenheiro do sistema formado pelo Instituto Tecnológico Aeronáutico, o ITA. O Presidente da República, o Ministro de Estado da Defesa, o Comandante do Exército e o General Paulo Sérgio ocuparão o local para a transmissão do cargo. Convidamos todos a tomar atitude de respeito. Como parte do ato de passagem do cargo de comandante do Exército, será realizada a passagem da réplica da invicta espada de campanha do Duque de Caxias, do general Leal Pujol, ao comandante do Exército. Dará entrada no recinto a réplica da invicta espada de campanha do Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Conduzido pelo cadete de cavalaria João Pedro Castro Brum Silva Gomes, da Academia Militar das Agulhas Negras, este gládio invicto materializa o seu símbolo de bravura, descortino e bondade, que nunca hesitou em atender ao chamado da pátria nos graves momentos da vida nacional, pacificando ânimos exaltados nas lutas internas e liderando as forças brasileiras e aliadas em guerras externas. A espada de campanha do Duque de Caxias foi utilizada na pacificação das revoltas liberais em Minas Gerais e em São Paulo em 1842, na pacificação da Revolução Farroupilha em 1845, nas campanhas contra Uribe Rosas entre os anos de 1851 e 1852 e na Guerra da Tríplice Aliança entre os anos de 1867 e 1869. Este ato simboliza e materializa a responsabilidade da assunção do comando do Exército Brasileiro e da condução do destino da Força Terrestre, sob a inspiração dos exemplos do Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, patrono do Exército Brasileiro. O general Leal Pujol e o comandante do Exército apresentar-se-ão ao Presidente da República e ao Ministro de Estado da Defesa.
O Presidente da República, o Ministro de Estado da Defesa, o Comandante do Exército e o General Leal Pujol retornarão aos seus lugares. A bandeira do Brasil, acompanhada dos estandartes do Exército e do Duque de Caxias, retirar-se-á. O general de Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, comandante do Exército Brasileiro, agradece às autoridades e aos convidados que com suas presenças abrilhantaram esta cerimônia. Está encerrada a solenidade. A todos, uma boa tarde.